Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, amém? Você veio adorar o Senhor Jesus nessa noite? Eu estou muito alegre por essa oportunidade que Deus nos dá, de hoje poder estar aqui conhecendo o Palmeiras das Missões. Um prazer enorme, o pastor Luiz Flávio também, sua querida esposa, é uma alegria conhecê-los. Eu vi bastante o seu trabalho e hoje eu estou presenciando isso. Muito obrigado pelo carinho que nos deste, a minha esposa. Estou muito feliz mesmo. A liderança da Umar de Pan, que estava aqui, a liderança aqui do trabalho, né? O seu filho, a esposa. Prazer conhecer essa juventude linda. Irmãos, eu não quero perder esse clima de adoração. Você quer cantar comigo um pouquinho? Vamos adorar o Senhor Jesus? Vamos aproveitar esse clima aqui. Vamos aproveitar porque o Pai está presente aqui. O que você é capaz de fazer para valorizar a presença dele aqui? Aleluia. O que você é capaz de fazer? É que trabalhando com a juventude, esses 6 anos que eu trabalhei com o jovem fazia um negócio, irmão. Não sei se isso aqui acontece, acho que foi só para lá mesmo. Quando chegava algum parente, algum amigo de fora, ele faltava ensaio, faltava culto, faltava tudo. Ficava a semana toda sem vir na igreja, porque ele tinha que valorizar a presença do amigo que veio visitar. E às vezes ele desmarcava todo compromisso. Eu dizia, mas por que você faltou tanto compromisso? Ele dizia assim, não, mas que meu tio estava lá. Eu precisava valorizar a presença dele. Então quando chega uma visita em casa, você arruma a sala, prepara as coisas, cancela alguns compromissos para valorizar a presença daquela pessoa que veio te visitar de longe. Mas deixa eu perguntar mais uma vez para você entender: o que você é capaz de fazer hoje? O que você é capaz de fazer hoje para valorizar a presença do Pai que já está aqui? Você tem mão para levantar? Tem glória a Deus para dizer? Tem aleluia? Tem alguma coisa? Trouxe alguma coisa de casa para oferecer para Ele? Ele está presente aqui. Toma aí. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sabe o que desfaz tua vergonha? É a presença. Diga assim: Santo Espírito és Bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, eu quero tua glória, Senhor. Eu desejo tua glória, Senhor. Se você provou, diga: eu provei. Eu provei. Isso é o melhor que você pode fazer. Isso. Pega a área e canta. Que liberta o meu ser e a vergonha. É a presença. Reforça a tua adoração agora. Enche o pulmão de ar e canta com o coração dizendo: Santo Espírito és, tem lugar para ti aqui. Então vem inundar, encher Esse lugar é o desejo do... Só se você tem desejo no seu coração, diga: eu quero ser inundados por tua glória, Senhor. Eu quero ser. Feche os teus olhos e diga: eu quero ser, Senhor. Eu quero ser inundado por tua glória, Deus.
Esse lugar é teu, tudo aqui dentro é teu. Eu deixo tudo pra ti, eu arrumo tudo pra te entrar. Entra dentro de mim e faz morada, Deus. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Coloque a mão no seu coração. Quando você diz assim, vem inundar, encher esse lugar, você está dizendo: esse lugar é templo de Deus. Esse lugar é a habitação de Deus. Esse lugar é templo do Espírito Santo. Então diga: enche esse lugar, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Jesus, coloque a mão no coração e diga: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, pode cantar mais forte, dizendo: esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, esta casa é sua casa, eu deixo ela pra você. Jesus, então apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Então vem me incendiar, vem me incendiar. Feche os teus olhos e diga assim: eu entreguei minha adoração a ti, Pai. Diga comigo assim: eu entreguei a minha adoração a ti, Pai. Mas agora, diga, mas agora, eu quero ouvir a tua voz. Eu já senti a tua presença aqui, mas eu quero ouvir a tua voz. Diga: fala comigo. Mais alto: fala comigo. Diga mais alto: fala comigo. Mais uma vez eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4. Enquanto você acha, eu quero aqui cumprimentar o evangelista irmão Vilney, meu amigo pessoal. Ele está morando em Sagrada Família hoje. É um pregador muito reconhecido aqui no nosso estado e fora dele. E eu falei: Vilney, você me daria a honra de tocar teclado para mim hoje? Ele aceitou. Esse cara é humilde mesmo, é crente, né? Ele vai tocar teclado para nós hoje. Que honra, mano. Que Deus lhe abençoe. Está comigo também meu irmão Gediel, minha cunhada Maiandra, a Tauana também está aqui, e a mulher mais linda dessa igreja. Não se ofenda, que ela é minha esposa, a Laila, né? Deixamos o nosso pequeno com a minha mãezinha, com a vovó, e ela pôde estar comigo hoje. É uma honra, meu amor. Muito obrigado por ter vindo comigo hoje. Não é fácil, depois que você tem filho, sair de casa com a família não é fácil. E a gente conseguiu hoje deixar, né? E minha mãe estava cheia de coisa para fazer, mas ela deu um jeitinho de segurar ele lá, para minha esposa poder viver esse momento comigo. Então, agora está a pastora aqui, né? Prazer em conhecer também. Muito obrigado pelo carinho. Aqui o nosso mano, obrigado mesmo. Irmãos, Palmeira das Missões é a cidade do meu pai. Meu pai nasceu aqui em Sagrada Família, aqui, se criou aqui nessa região, saiu daqui adolescente e foi para Alvorada, para Grande Porto Alegre. E lá Deus levantou ele como pastor, trabalhou com o pastor Valdemar Paixão, depois foi ele como pastor presidente de Serafina Correia por 16 anos. Estamos em Tupã-Seretã há 6 anos agora. E ele sempre fala de Palmeira das Missões, tem um carinho muito grande por essa cidade aqui. Então, quando ele vem visitar os parentes ali em Sagrada Família, né?
ele passa por aqui, e eu já aprendi a amar essa igreja antes de chegar aqui. Eu amo vocês, aprendi a admirar muito o trabalho do pastor Luiz Flávio também, o pastor Dari, que estava aqui também, um homem de Deus. É uma honra mesmo, de verdade. Vamos ler o texto, os irmãos estão com a Bíblia? 3 amém, o resto não está com a Bíblia não? Os irmãos estão com a Bíblia? João 4, versículo 20. Vamos ler uma passagem bem conhecida. E Deus tocou no meu coração para falarmos a respeito de um assunto hoje. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, repita comigo, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, é um congresso, é um encontro de coreografia, mas a nossa igreja tem uma característica muito forte, é a pregação da palavra. Terminar um encontro desse em pregação da palavra não tem sentido. Depois da igreja primitiva, em que a pregação do evangelho foi introduzida em todos os cultos, nossos cultos têm essa marca, a marca da palavra de Deus. Eu acho lindo porque tem gente que está aqui desde as 5h30. Tem alguém que está aqui desde as 5h30? Fala um sinalzinho para mim, por favor. Olha só, toda a igreja praticamente. Você está cansado, irmão? O corpo pode estar cansado, mas o seu espírito está cada vez mais forte. E você ficou até agora para ouvir a palavra. Que Deus te recompense por esse esforço. Quando eu abro esse texto, é muito conhecido pela igreja, e a gente tem diversos temas de congresso. Eu já preguei em alguns congressos já, com o tema de verdadeiros adoradores. Eu conheço também bandas que colocam o nome de conjunto, verdadeiros adoradores. Quando eu era pequeno, inclusive, eu mais jovem, do que sou, fiz uma banda, e a primeira banda que eu tive teve esse nome, E a gente fala isso, ouve isso, repete isso. E eu tenho um pequeno probleminha, eu não posso dizer problema, eu tenho uma questão assim com essas coisas profundas que se tornam banais no nosso meio. Porque eu me criei na igreja desde que me conheço por gente. Me batizei aos 10 anos de idade. Existe um problema muito sério, e isso é um fato, daqueles que nascem em berço cristão, que é justamente banalizar o sagrado. O santo e o profano às vezes se misturam, porque aquilo que é para ser taxado ou levado como muito a sério, é falado tantas vezes na vida do jovem, do adolescente, que ele não leva tanto a sério. Então, essas pregações que a gente ouve bastante, toda vez que eu ouço, parece que é uma espada que corta dentro de mim, mas eu percebo que algumas pessoas continuam levando a sério o que é realmente a profundidade, a seriedade desse assunto. O que eu quero falar um pouquinho hoje é sobre a adoração. O que Deus tocou no meu coração, e hoje pela manhã eu estava escrevendo e tirando de Deus algumas coisas, pedindo a Deus que me desse algo, para que nós viéssemos a refletir, um vinho novo, algo novo hoje. E Deus tocou no meu coração para que nós viemos a entender um pouco mais sobre a adoração. Sobre a adoração. A adoração, ela tem sido, e eu acho que eu tenho condições de falar isso, ela tem sido banalizada, a expressão, a palavra adoração. No nosso meio, no meio dos cristãos, tem sido sim. Porque as pessoas resumem a adoração a muitas coisas. Para uma, adoração é estilo de música, isso aqui é adoração, isso que não é. Para outra, adoração esse tipo de arte é adoração, isso aqui não é. Para alguns, paz meus senhores, no século 21, para alguns coreografia não é adoração.
Para alguns vão dizer assim, o coral é adoração, coreografia eu já não acho que é adoração. Pegam a palavra e simplesmente resumem em uma coisa tão rasa, tão simples. Mas adoração é uma coisa muito mais séria do que tudo isso que a gente está conversando. É por esse motivo que eu preciso entender um pouco qual é o propósito de Deus com relação à adoração. Para que eu possa entender um pouquinho, eu preciso voltar lá no Éden, entender o propósito de Deus para a humanidade e com relação ao homem, porque a adoração é uma expressão, é uma resposta do homem a Deus. A adoração é uma expressão do homem de gratidão e de busca através ou para um relacionamento ou pelo relacionamento com Deus. Quando eu olho para o Éden, eu vou ver algo incrível. Deus criou o homem perfeito, criou o homem sem pecado. Adão era o cabeça da raça, Adão era a matriz. É por isso que a Bíblia diz que nós pecamos em Adão, porque se fosse Ariel, se fosse João, se fosse Pedro, pecaríamos, porque Adão era eu e era você. Adão sendo a matriz, o que você entende por matriz? Matriz é a forma pela qual todos sairiam iguais. Estou vendo meu mano aqui, prazer ele ver, mano, alegria. Todos sairiam iguais, ninguém ia ser diferente de Adão. Ele era o cabeça da nossa raça, nós somos descendentes dele. Esse relacionamento de Deus com o homem era tão pleno, que quando Adão peca, Deus brada no jardim dizendo: Adão, aonde tu estás? Tem duas teorias que eu acho lindas, né? Eu preciso falar rapidamente sobre esse relacionamento, sobre essa comunicação de Deus com o homem. Existe uma teoria que diz assim: como Deus chegou na viração do dia e perguntou: Adão, aonde tu estás? Eu deduzo que todos os dias na viração do dia Deus falava com Adão. Mas isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que no dia que Adão pecou, Deus apareceu e falou com Adão. Não está escrito que todos os dias Deus visitava Adão. E a gente ouve bastante isso não é um pecado ouvir isso. Não é uma heresia, mas é uma exegese. Não é isso. É uma simples dedução. Como Deus chamou Adão no dia que ele pecou, na viração do dia, eu entendo que toda a viração do dia Deus falava com Adão. Mas isso não é um fato narrado na Bíblia. Essa teoria é diferente de uma outra teoria que eu acho mais linda, que é a teoria de que Deus se comunicava com Adão, mas Deus não falava com Adão. Porque Adão, quando ele foi feito no barro, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o Espírito de Deus. E esse Espírito trouxe vida a Adão, de uma forma com que fizesse a comunicação entre Deus e o homem ser plena. Porque Deus não precisava falar com Adão em voz audível, justamente porque o Espírito de Deus estava em Adão, e a comunicação era em Espírito. É um pouco parecido com aquilo que nós vivemos hoje. O pregador prega e você fala assim: Deus falou comigo. O cantor canta e você diz: Deus falou comigo. A coreografia faz a sua coreografia e você fala: Deus falou comigo. Mas você não viu Deus falar audivelmente no seu ouvido. Você ouviu e Ele acalentou no seu espírito. Então eu entendo, a partir dessa minha análise, de que Adão perdeu o Espírito de Deus assim que o pecado entrou. Foi por esse motivo que quando ele pecou, Deus bradou no jardim: aonde tu estás, em voz audível. É interessante a gente voltar para o Éden, né? Porque tudo que nós vamos viver hoje já se reflete desde o Éden. Tudo que a gente está vivendo e vai viver se reflete desde o começo. Porque Deus, Ele sempre foi o mesmo. Deixa eu repetir para alguém que está muito cansado. Deus, Ele sempre foi o mesmo. Deus nunca mudou. Tem alguns meninos que dizem que Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deus, Ele era brabo, irado, vingativo, de guerra. E no Novo Testamento Ele virou um Deus colorido, de flores, que aceita tudo e todos. Basicamente como dizer que Deus se converteu. No Antigo Testamento Ele era brabo e depois ficou bonzinho. Deus nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo. Então tudo que se mostrou no Apocalipse, tudo que se mostra nas cartas,
tudo que se mostra no livro histórico de Atos, tudo que se mostra na igreja primitiva, nos evangelhos, nos profetas, no Pentateuco, tudo que está em toda a Bíblia, se mostra do começo até o final. Então, para que eu entenda para onde eu vou, eu preciso entender a minha origem. Porque o céu não é só o meu destino, o céu é a minha origem. Assim como por um homem, a Bíblia diz, o pecado entrou no mundo, assim como por um homem que Deus fez perfeito, como cabeça da raça, ele pecou e a partir disso todos pecaram com ele, por um outro homem. Por um outro homem que também veio perfeito à terra, para ser a nova matriz, para ser o novo cabeça da raça, eu e você temos acesso a um novo nascimento, a uma nova natureza e a uma nova origem. Agora somos não só originados do pecado, mas também somos originados de Jesus. Eu recebi a natureza de Cristo, mas não perdi a natureza do pecado. Eu só simplesmente, quando eu passo pelo processo do novo nascimento, eu recebo a natureza de Cristo, mas ela entra em mim e aqui já tem uma natureza reinando. Então dentro de mim acontece uma guerra constante, de duas naturezas brigando constantemente. A natureza de Adão, dizendo você não pode mudar a sua realidade, porque o seu pai, o seu progenitor, o primeiro da sua raça pecou. E a outra dizendo, ei, vem para mim, aquele que está em mim, nova criatura é. Pode levantar a mão por essa oportunidade que você recebeu na cruz do Calvário. O primeiro adorador na Bíblia foi Abel. Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva. E eu poderia ficar muito tempo nesse texto, mas eu vou seguir adiante. A primeira característica de um adorador, eu percebo em Abel. Abel não tinha lei, não tinha Deus dizendo como teria que fazer, não tinha graça que nos é institucionalizado, que é adoração. Abel não tinha ninguém explicando, ele só tinha uma referência, e a referência era negativa ainda. Ele só tinha uma referência, a referência era negativa. Vou repetir mais uma vez para você ficar acordado. Ele só tinha uma referência, a sua referência era negativa. Era de um pai que viveu no jardim e jogou fora tudo que ele tinha, porque ele deu ouvidos ao diabo. Como é que Abel acertou o sacrifício em relação a Deus? Como é que Abel acertou? Porque ninguém ensinou ele. A única referência que ele tinha era má. Mas deixa eu dizer uma frase para você, uma frase de efeito, para que você não esqueça. Na falta de referência, copia a Deus. Na falta de referência. Mas os Deus precisa levantar homens para ser referência, mulheres para ser referência. Eu sei que Deus precisa levantar, mas mesmo se você não tiver dentro da sua casa uma referência boa, mesmo se você não tiver na sua rua uma referência boa, copie ao Senhor. Como é que Abel copiou a Deus? Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus fez roupas para cobrir a nudez, de pele de carneiro. O primeiro sacrifício de um carneiro, de um cordeiro, foi feito dentro do Éden. Deus matou um cordeiro e pegou a pele para fazer uma roupa para Adão e para Eva, porque eles estavam nus. Logo Abel não viu a cena, não tinha nascido, mas ele ouviu a história. Ele ouviu a história e pensou, Deus gosta de sacrifício. Ele ouviu a história e pensou, Deus matou um cordeiro para tapar o pecado do meu pai. Ele gosta de sacrifício, então eu sacrificarei a ele. E Deus aceitou o seu sacrifício. O tempo passa, o Espírito Santo se apoderava de uns, de tempo em tempo, porque agora o relacionamento que era pleno entre Deus e o homem fica complicado. Não existe mais essa plenitude de relacionamento, de comunicação, porque o pecado fere a santidade de Deus. Então onde tem pecado, Deus não pode estar. Tem pecado, Deus não fica. Tem Deus, o pecado não fica. Não tem comunhão à luz com as trevas. Não tem conversa de Deus com o pecado. Não é que Deus é refém do pecado, mas quando Ele chega numa vida e a vida diz assim, pode vir, mas ela não abandona o pecado, Deus não pode entrar. Então não teve relacionamento, ficou muito conturbado, meu irmão. Ficou complicado demais. O homem agora, como é que ele vai se aproximar de Deus? O Espírito Santo começou de repente ao longo da história a visitar alguns.
Notem que quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que depois que ele foi ungido, o Espírito de Deus tomou ele. Então o Espírito Santo tomava alguns no Antigo Testamento. E Deus, Pai, se manifestava de uma forma física para as pessoas do Antigo Testamento. Por quê? Porque isso era Deus mostrando que não tinha abandonado o homem, mas ele não podia habitar no meio do povo. Então Deus preparava situações para que ele pudesse aparecer e falar. Deus aparecia em forma de nuvem, em forma de sarça, de fogo. Usou uma mula. Deus pegava coisas para se manifestar. Isso é chamado no Antigo Testamento de teofania. As manifestações de Deus através de anjo. Para que Deus voltasse a tentar, não é tentar, mas a restabelecer essa comunicação. O tempo vai passando, e Deus chama a Moisés e faz uma aliança com Moisés. Irmão, não foi Moisés que foi atrás de Deus. Não foi os profetas que foram atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás deles. Não, deixa eu repetir para que você entenda. É Deus que foi atrás do homem. Porque se não partisse dele, nós nunca teríamos acesso a ele mais uma vez. É por isso que a gente canta que ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. É por isso que a parábola da ovelha perdida, quando Jesus contou, chocou a todos, porque eles não conheciam esse lado de Deus. Deus não tinha mudado, mas ele se revelou de forma diferente, de forma que nós não conhecíamos. Chocou a muito. Como é que deixou 99 para ir atrás de uma? Porque Deus não desiste de nós. Por favor, me ajuda a pregar aí. Pega na mão do seu irmão e diga para ele assim: Deus não desiste de você. Deus faz uma aliança com Moisés. Aliança mosaica. E Deus chama Moisés logo depois que ele dá as instruções, logo depois que o povo vai passar o mar vermelho. Quando o povo passa, Deus dá uma instrução a Moisés. Quando o povo obedece a instrução, Deus dá uma instrução a Moisés: construa um lugar. É um lugar móvel, é uma tenda. Segue à risca o que eu vou te dizer, porque eu pretendo habitar, aleluia, mais uma vez no meio do meu povo. Não foi Moisés que mereceu, foi ele que foi atrás. Ele faz aliança com Moisés, e Moisés constrói o tabernáculo. Aí Deus decide habitar no meio do povo, dentro do tabernáculo. Com o passar do tempo, Salomão vai colocar em prática o sonho do seu pai Davi, de construir um templo, para ser ali aquele local de adoração, para ser ali a habitação de Deus. Notem que não foi Deus que mandou nem Davi nem Salomão construir. Foi desejo de Davi e desejo de Salomão. Mas Deus consente. Não é que Deus assim, não, eu vou me limitar a aceitar o pedido deles, porque eles mandam em mim. Mas porque Deus vê a intenção do coração de Davi e de Salomão. E sabe o que Salomão faz na sua oração? Ele fala assim: como é que pode eu morar num palácio e Deus morar atrás de uma cortina? Como é que pode eu sou um ser humano tão falho, tão pecador, e moro num palácio de ouro, e a habitação de Deus é atrás de um véu? Eu vou fazer um templo lindo, grande, digno de ser chamado habitação de Deus. Foi por isso que Deus consentiu. Deus vai habitar dentro do templo, no santo dos santos. E ali começa uma outra história. O tempo da lei da aliança mosaica. Deus estabelece os rituais de culto. Não é porque Deus dificultava, é porque Deus estava preparando formas de o homem cruzar esta linha, aonde o pecado abafou, aonde a neblina do pecado atrapalhou.
Deus estava achando um caminho no meio dessa neblina para poder encontrar com o homem mais uma vez. Eu estou numa geração, e de repente estou quase saindo dela já, mas alguns jovens que acham que o Antigo Testamento nada presta. O Antigo Testamento não serve para nós, não vamos nem ler. No Antigo Testamento era templo, coisa foi feita por mão de homem. Não. Deus não era dificultador, mas é que você precisa entender que onde tem pecado Deus não pode entrar. E quem preparou todo o caminho perfeito para que o homem todo cheio de pecado como eu e você pudéssemos chegar ainda, orar pelo povo, interceder pelo povo, para que Deus fizesse expiação dos seus pecados, e ainda o sumo sacerdote pudesse, mais do que isso, ele podia sentir a presença de Deus. É só Deus que faz isso. Com o passar do tempo, vários outros templos são construídos. Até mesmo antes do templo de Salomão ser construído, já havia alguns templos construídos. Um deles, por exemplo, era o templo de Siló. Se os irmãos lembram, foi em Siló que Ana chorou copiosamente. E ali ela entregou o seu filho Samuel para ser criado no templo. E Samuel foi muito antes de ungir a Davi, era bebê. Então em Siló já tinha um templo. Só que o de Salomão é muito mais lembrado. Aí Salomão constrói o templo. Aí depois, sabe o que acontece? Depois que Esdras, se não me engano, rejeita a Samaria, começa uma guerra entre Samaria e a Judeia. Aí sabe o que o samaritano faz? Num monte chamado Gerizim, eles constroem um templo em Samaria, dizendo: Deus não está lá, Deus está aqui. Aí Jerusalém dizia: aqui é a habitação de Deus, aqui está a Arca da Aliança. Lá eles fizeram outra e disseram: Deus está lá. Só que quando isso acontece, quando a rivalidade está terrível, quando os homens estão brigando para dizer Deus está aqui, Deus está lá, a história se divide mais uma vez. Quem é espiritual já está entendendo o que eu estou dizendo aqui. A história se divide mais uma vez. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vem a esta terra em carne e em osso. Irmão, você glorifica com coisas de Cristo? Ou você tem que dizer que você vai levar a chave da vitória? Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dizer pelo menos um glória a Deus, alguma coisa? Manifestar alguma reação, esboçar alguma reação? Levante a mão por cima, por favor. Levante lá em cima e diga: Deus, obrigado por não desistir de mim. Veio em carne. O próprio Deus se limitou a ser carne. A maior humilhação de Jesus não foi a cruz do Calvário. A maior humilhação de Jesus foi ter entrado num corpo humano. Isaías diz que ele humilhou-se, ele despiu-se da sua glória. E mais do que isso, ele se colocou como um servo de todos os irmãos. Humilhante para um Deus que não tem dia e noite, que não tem lugar que limite a sua presença, entrar num corpo e agora viver 24 horas, viver limitação do espaço, está aqui, não vai poder estar lá. Quando a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, não é que ele deixou de ser Deus para ser homem, isso é uma heresia. É que ele abriu mão de alguns atributos. Um deles é a onipresença. Ele começou a ser limitado ao espaço, meu irmão. Ele estava em todos os lugares, mas agora ele está limitado ao espaço. Você não está entendendo o tamanho desse amor. A gente nunca vai entender. A gente nunca vai compreender o que é esse amor. Ele se limitou ao tempo e ao espaço, por amor a mim, por amor a você. Quando a história se dividiu, a briga era essa: aonde nós devemos adorar? E agora eu chego no tema que eu propus. Deus encontra com uma mulher.
Deus encontra com uma mulher, e nessa conversa há uma dúvida no coração dessa mulher, que eu creio que o apóstolo João registrou com muita clareza, porque era uma dúvida que ficou para todos os judeus, era uma dúvida que ficou para todos os samaritanos. Jesus veio para trazer um novo tempo, para dividir. Era a aliança mosaica, agora é a nova aliança, aliança de Cristo, aliança do sangue de Cristo. Aonde que eu devo adorar? Esta pergunta está entrelaçado com aonde Deus habita, porque aonde Deus habita é o lugar de adorar. Então é aquela coisa, se eu não entro no lugar que Deus habita, eu não posso adorar. Nós estamos no novo tempo e tem gente que ainda pensa assim: qual que é a igreja que eu devo ir? Qual que é a igreja? Aí uma igreja surge e diz que o profeta faz milagre, não sei o que, e sai não sei o que, não sei de onde. Aí o povo vai atrás, Deus está lá, porque lá eu vou adorar. Aí outro povo vai dizer assim: eu não estou mais vendo o que eu queria ver aqui, eu vou no lugar que eu quero ver lá, porque eu acho que Deus está lá, eu vou adorar lá onde Deus está. Só que o tempo mudou, meu irmão. A adoração que era de tempo em tempo, a adoração que era de período em período, a manifestação do Espírito que era de vez em quando, as manifestações de Deus que eram em forma de teofania, agora tudo vai mudar. E esse versículo para mim divide a história, porque ela pergunta: onde é que eu devo adorar? É no Monte Gerizim, em Samaria, onde os meus pais construíram, ou é em Jerusalém? Jesus vai dizer: ei mulher, tu não sabes, mas a hora é chegada. Cadê o santo de Deus? Levanta sua mão aí. A hora é chegada, e mais do que isso, eu ainda não morri. O tempo da graça não foi estabelecido, mas agora já é a hora em que os verdadeiros adoradores, tem verdadeiro aí? Tem verdadeiro aí? Tem verdadeiro aí? Por favor, se manifesta. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Atos capítulo 7, versículo 48. O apóstolo Lucas vai escrever: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é uma confusão, pastor, na nossa mente. Meu pai está fazendo uma igreja para 1000 pessoas. É uma confusão na vida de muita gente que não entendeu, que não chegou na maturidade espiritual ainda, que ele acha que não tem que vir no templo construído pela igreja. Ele acha que isso é tudo inútil, isso é frescura. Pastor botou luz de LED, para quê? Fizeram um congresso lá, botaram não sei o quê, gastaram quanto esse som aí? Para que isso aí? Deus não habita em templo feito por mão de homem. É uma meninice. Porque quando o apóstolo Lucas está escrevendo que Deus não habita, que habitar significa morar. Morar. Então Deus não mora, e morar significa se limitar. Então Deus não está limitado aqui. O Espírito Santo só está falando hoje aqui porque eu e você estamos aqui. Aleluia. O Espírito Santo só fala no meio da igreja, e o Espírito Santo só te convence hoje aqui porque eu e você somos a habitação dele. Aqui ele visita, mas lá em casa ele mora dentro de mim. Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque a graça trouxe o que estava de fora para dentro. Eu vou repetir mais uma vez. A graça trouxe o que estava de fora para dentro. A graça fez com que a habitação do Senhor não ficasse lá, mas ficasse aqui. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, Paulo vai dizer à igreja de Corinto: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Eu sou casa de Deus. Você é casa de Deus. Ei, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque a preocupação nossa é: o lugar da habitação vai ser o lugar da minha adoração.
Mas se agora o templo não é mais o lugar da habitação, onde é que eu devo adorar? E aí? Ajuda aí, gurizada. Onde é que eu devo adorar? Se agora o lugar que Deus estava era o lugar da adoração, qual é o lugar? Qual é a igreja perfeita? Qual é a placa? Qual é a denominação? Qual é o culto dos jovens, das irmãs, do círculo, das crianças? Qual é o lugar que eu devo adorar? Jesus está dizendo assim: já chegou a hora que quem não é verdadeiro está procurando um lugar ainda. Porque quando Jesus destaca verdadeiros adoradores, é porque tem falsos. E os falsos ainda estão procurando quem vai me agradar. Qual é o lugar que eu vou buscar a Deus? Qual é o lugar que eu vou me encontrar? Mas quem é verdadeiro adora o Pai em... Eu adoro em espírito. O que significa isso? Eu adoro na hora do louvor. Eu fecho meu olho e me conecto em espírito. Mas eu adoro também com a minha vida. Eu adoro também com os meus passos. Eu adoro de verdade. Não é só dentro do templo, não. É na faculdade, é na escola, é na rua, é no trabalho. Quem é verdadeiro adorador, a adoração nunca acaba. A adoração passou a ser muito mais do que uma celebração, mas passou a ser um estilo de vida. Romanos 12, capítulo 1. Paulo vai escrever à igreja de Roma dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo de adoração a Deus, que esse sacrifício é o seu culto racional. Eu já ouvi várias vezes pastor dizendo assim, pregador, não de forma errada, mas dizendo assim: irmãos, não se solta muito aí, porque o culto é racional. É uma forma de racionalizar o culto. Agora pegou e o pastor joga água e diz: não, para aí, chega de chorar agora, o culto é racional. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: quando ele fala de culto racional, ele está se referindo ao seu corpo como sacrifício. Só consegue adorar quem entrega a sua vida como sacrifício. É por isso que eu gosto de Abel, porque Abel entendeu o coração de Deus e matou o que ele tinha de melhor. Mas isso não foi suficiente, porque alguém veio e ceifou a sua vida, e ele mesmo se tornou um sacrifício. Quem não está disposto a ser sacrificado para viver uma vida de adoração a Deus, não merece ser chamado de adorador. Porque esse negócio de vir aqui levantar a mão e dizer eu te adoro é muito fácil. Difícil é assumir a bronca quando a perseguição bate na sua porta. Difícil é quando você chega na universidade e Karl Marx é o Deus deles, e você é criticado, injuriado, tratado como se fosse um ignorante. E eu tenho muito crente que às vezes vai, de repente tem razão, ele vai se curvando, porque ele não tem personalidade suficiente para dizer eu adoro lá na minha igreja, e lá eu digo santo, e aqui eu vou olhar no olho deles e vou dizer o meu Deus é santo também. A adoração passou a ser muito mais do que uma celebração coletiva, mas uma entrega total de vida. O Espírito Santo que visitava, agora foi derramado. Nós temos o privilégio de ter Deus dentro de nós, mas temos a responsabilidade de carregar Deus dentro de nós. Responda para mim uma pergunta. No Antigo Testamento, quando o homem cometia adultério, ele era punido pela lei? Sim ou não? Pode falar, irmão, deixa você errar, não quer dizer. Quando o irmão cometia adultério, o amado, o vaso, caía em adultério, ele era punido pela lei, sim ou não? Sim? Não. Porque faltou um elemento ali. Ele não era punido se não fosse pego. A lei fazia isso. Lembra da mulher adúltera? Ele joga nos pés de Jesus e fala o seguinte: ei Jesus,
Essa mulher cometeu adultério. Só que tem um negócio, ela foi pega. Parece que eles se olham e falam assim: ela feriu o 11º mandamento: não sereis pego. Porque a lei fazia isso, gerava cada vez mais hipócritas, pessoas que cumpriam a lei para mostrar para os outros. Aí Jesus vem com a graça. E a graça é assim. Tem jovem que acha que a graça é de graça. Tem jovem que acha que a graça virou bagunça. E Jesus fala o seguinte: olha para cá. Se você olhar, só se você olhar para uma mulher, para um homem, com o desejo de cobiçar, em seu coração já cometeu adultério. Por quê? Porque o Deus que estava lá, dentro de uma arca, limitado, esperando a nova aliança chegar, o Deus que estava aguardando um novo processo chegar, e ainda não podia, porque Ele só conseguiu entrar dentro de nós através do sacrifício do seu Filho. Agora Ele entrou dentro de mim, Ele entrou dentro de você. Então quando eu carrego a Deus, não tem como mascarar uma coisa. Eu sei que o glória a Deus vai acabar um pouquinho, o glória a Deus vai dar uma baixada agora, não se preocupe. Mas eu não vou sair sem entregar o que Deus mandou. Ei jovem, se você está brincando com isso, tem jovem que olha para a liderança e fala assim: são tudo fariseu, porque Jesus não era religioso, fariseu, tudo é fariseu para ele. Sabe qual é o sentimento de fariseu? Fariseu era esse cara aí, que aqui dentro canta bonito, fala bonito, mas no quarto quem reina é pornografia. Fariseu era esse cara aí. Ele via na igreja, ele queria uma oportunidade para cantar, ele quer mostrar o seu serviço, mas dentro do quarto, quem fica 3, 4 horas numa série, não tem temperança, não tem domínio próprio, entra num negócio, não para meia hora para orar, bota o jovem para orar, 5 minutos começa a dar problema de bexiga, 10 minutos começa a dar problema de sede, ele não consegue falar com Deus meia hora de joelho, mas 4 horas na frente de uma série da Netflix ele fica. Acabou, glória a Deus, eu falei. Tem alguém que está glorificando ainda? Tem alguém que está no culto ainda? É porque a graça restaurou o relacionamento de nós com Deus. E Deus não aceita relacionamento falso. Deus não aceita relacionamento de mentirinha. Deus não aceita relacionamento de fachada. Ou você mergulha mais profundo no relacionamento com Ele, ou você não se relaciona com Ele nunca. Diante disso, eu quero dizer aqui, eu escrevi de manhã hoje, 15 verdades sobre a adoração. Quer ouvir? Diga amém, irmão, para me ficar mais motivado. Amém? Primeira verdade: Deus não procura adoração. Deus não está à procura de adoração. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz que os anjos o adoram dia após dia. E se você acha que adora porque canta bonito, você nunca viu um anjo cantar. Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de adoradores. Segunda verdade: adoração só é realizada por adoradores. Você precisa entender, nós não precisamos entender isso aqui. Não tem como adorar se você não é adorador. Não adianta. Ou você aceita o estilo de vida e aquilo que você faz se torna adoração, ou você pode imitar um adorador, fazer o que ele faz, cantar bonito igual, botar a mesma roupa dele. Pode cheirar bom para o povo, mas para Deus ser um cheiro podre. A Bíblia diz que o nosso louvor não chega nem aos ouvidos de Deus, ele chega às narinas como um cheiro suave. Ali ele vai cheirando. Tem verdade nisso? É só no microfone. Tem verdade nisso aí? Terceira verdade: música, coreografia, qualidades artísticas não são adoração. Agora acabei com o congresso, misericórdia, eu vou apanhar depois que eu sair daqui. Não é adoração. Você não pode resumir a adoração a uma música, porque a adoração não acaba quando a pregação começa.
A adoração não acaba, não começa, ou perdão, irmão, começou a oração aqui, o pastor disse assim, irmãos, vamos orar o joelho, vamos orar meia hora. Aí o pessoal fica lá atrás, não, agora vou esperar a hora da adoração. Aí ele não ora, o culto começa, ele vai fazer uma oração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, vamos orar. Ele, começou, recém na oração, eu vou chegar depois, eu vou na hora da adoração, que eu gosto. Você não pode resumir a adoração a música, a uma coreografia, a uma qualidade artística. Você não pode dizer isso. Você não pode resumir a isso. Adoração é muito mais do que uma música. É muito mais do que uma coreografia. É muito mais do que ter qualidades de um instrumento musical. Vou seguir. A adoração não depende de música. Irmão, nós cantamos hoje assim, Deus me deu, Deus, né? Mas isso não foi uma música. Isso foi uma frase. Que quando Jó estava se coçando, ele rasgou as suas vestes e disse, Deus me deu, Deus tomou. Mas sabe o que o versículo anterior diz? Jó rasgou as suas vestes e adorou. Alabaia, sorimianda, calabás. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Jó não cantou, mas ele adorou. Adoração não depende de música, não depende de acorde, não depende de nota musical, não depende de harmonia, não depende de nada disso. Quer ver outra adoração? Maria. Jesus está na casa e Maria se joga aos pés de Jesus e quebra um vaso de unguento, enxuga nos pés de Jesus com seus cabelos. Ela adora a Deus com unguento. Próxima frase. Se você não é adorador, nenhuma música que você canta é adoração. Tudo vai ser fingido. Eu acho tão lindo, pastor, que tem cantores seculares que entregam a vida para o diabo, mas de repente ele sai com um videozinho cantando, você é um espelho que reflete a... Aí os crentes lá embaixo, ai que lindo, ele está adorando a Deus. Já viu isso? Eu vejo o crente compartilhando e passar um para o outro. Ai que lindo, olha só, um ímpio adorando a Deus. Não existe impiedade que conversa com adoração. Ele está cantando, ele está mostrando o talento dele, mas adorar é só para adorador. Próxima verdade: a adoração move o coração de Deus. Você está entendendo porque agora não é qualquer um que pode adorar? Está entendendo isso? Por que tem pessoas que cantam tão bem? É tão lindo de ver. É melisma, vibrato, extensão, é respiração correta, é ritmo, é uma coisa incrível. Ele vem aqui, ele vem com a voz e faz um monte de coisa linda, um falsete, uma coisa, parece um anjo cantando, mas parece que o louvor não passou do teto. Não, eu preciso que alguém concorde comigo, para mim ficar melhor. Você concorda comigo? Você concorda comigo, irmão? Concorda? Não sai daqui. Agora, você já entrou numa igrejinha pequenininha? E lá tem uma irmãzinha toda desafinada. Ela disse, me dá uma oportunidade, irmão. Eu quero cantar. E quando ela começa a cantar, a gente sente que Deus sentiu, que Deus aprovou, e que Deus está derramando sobre nós a resposta da adoração daquela mulher. Não adianta, a gente sente, e a pessoa que é superficial, ela sempre acha que é um detalhe técnico. Vem alguém cantar,
e a igreja recebe porque Deus recebe, e alguém diz assim, mas ela escolheu a música certa, ela deu certinho, né? Aquilo ali foi incrível. Não, foi a hora, eu vi aquela hora que o teclado entrou com tudo, e ela foi bem na hora certa, por isso que deu o que deu. Quem não é adorador, ele não entende isso, que você pode copiar um adorador, você pode fazer tudo igual, mas se aquilo que você canta não condiz com aquilo que você vive, Deus não recebe. Às vezes, meu irmão, a pessoa não tem nada do que a gente entende por adorador, não tem nada do que a gente acha que adoração é, que é qualidade, que é técnica, que é impressionar as pessoas. E às vezes as pessoas não são impressionadas, mas tem um Deus que está recebendo, e Ele se coloca de pé. A Bíblia diz que um coração quebrantado move o coração. Tem adoração aí, tem adorador aí. Levanta a mão, adorador, levanta a mão. Levanta a mão e fale alguma coisa para Ele. Você pode fazer música perfeita e todos lhe aplaudirem e Deus não receber. Você pode não ter nenhuma qualidade ou talento artístico e adorar a Deus. O culto não começa quando você entra no templo, mas quando entende que o templo é você. O culto começa no início do seu dia. Tem um louvor que eu ouvi as irmãs cantando que é assim, ó. Que tom tá aí, gente? Deixa eu ver. Muito alto, que tom que tá? Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Conhece? Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora. Segura! Não vou deixar você se empolgar muito, porque eu vou ter que bater nesse hino. Se você não entende que adoração é você, é a sua vida, não tem momento nem hora. Quando a qualquer momento ele se ergue e adora, você acha que a pessoa acorda de manhã cantando. Não tem momento e nem hora. Eu levanto e eu não estou nem aí. Se eu sou vendedor das lojas, quero. Eu vou chegar no meio da loja e vou dizer, eu sou adorador, eu vou adorar. Vai ser demitido. Você não é pago para cantar, você é pago para trabalhar. Não, mas eu não tenho hora. É que eu tenho que adorar, eu vou adorar. Ele acha que adorar é música. Acha que adorar é cantar. 6 horas da manhã, a esposa vai acordar, ele acorda de manhã. Eu sou adorador. Meu Deus, misericórdia. Mas converteu, querido. Deixa eu acordar primeiro. Não, mas eu já amanheço adorando. Não. Adoração não é cantar. Se você entendeu errado, você vai distorcer esse louvor. Você vai achar que o adorador vive cantando. Só que se você entender da maneira certa, está tudo certo. O que me incomoda é a próxima frase. Não tem momento nem hora, a qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que a sua adoração move a mão. Irmão, adorador não procura as mãos. O espiritual está entendendo? Adorador não procura as mãos. Não. Porque você canta aqui, eu não adoro pelo que ele faz. Então você não procura a mão. Olha a mulher pecadora, ela entra e ela não quer nem saber. Pastor, todo mundo chega na mão e diz, oh mestre, Jesus Cristo, senta aqui na mesa, aqui está o alimento. Mas ela não quer nem saber, ela vai por baixo da mesa. Tem alguém entendendo aqui? Adorador não procura a mão, ele vai direto nos pés. Por quê? Porque quem procura a mão, quando Deus não colocar a mão, quando Deus parar de fazer, ele para de adorar, ele para de servir a Deus. Mas quem procura ora baia, meu Deus do céu, quem procura os pés, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Tem alguém aqui que adora pelo que ele é?
Tem alguém aqui que se entrega pelo que Ele é. Meu Deus. Vai ser forte o que eu vou fazer aqui, irmão. Próxima verdade. Quem é adorador não precisa de oportunidade para adorar. Ele entende que a maior oportunidade que ele recebeu foi na cruz do Calvário. Foi lá sua faculdade de adoração. Quando ele se entregou por amor a mim, eu não merecia, mas eu farei dos meus dias, eu transformarei os meus dias em altares, eu transformarei o meu corpo como um sacrifício, porque Ele me deu uma oportunidade. Aleluia. Vamos acabar com essa história. O pastor não me deu oportunidade para adorar. Não. Você tem oportunidade para adorar na sua casa quando você acorda. É uma mistura de informações. Próxima verdade. Deus só aceita adoração exclusiva. Eu vou repetir para você entender. Deus só aceita a adoração exclusiva. Deus não divide a glória com ninguém. Em Deuteronômio capítulo 12, quando Deus vai ensinar o povo a adorar a Ele, a primeira coisa que Deus manda é derrubar o altar dos outros deuses. A primeira, você não está entendendo, irmão, ainda? Você está comigo ainda? A primeira coisa que Deus manda é destronar os deuses das vidas deles, porque Deus não recebe a adoração de quem divide a adoração com outra coisa. E eu digo uma coisa para você, não é só a Maria, São Pedro, São João que são deuses para as pessoas. De repente o seu Deus é algo tão insignificante, mas no seu coração o espaço está tal qual quanto Deus. Tem gente que tem o futebol como um Deus, tem gente que tem as amizades como um Deus, porque a palavra é pregada, mas quem ele mais ouve são os amigos. Tem gente que tem o próprio rodinha de chimarrão como um Deus, porque ele pauta culto, ele atrasa culto, porque ele está na rodinha conversando. Ele divide o seu coração, o seu altar é dividido, e Deus não recebe adoração de quem não é exclusivo dele. Aí você canta: Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu. Canta. Eu vivo só. Eu prefiro ser. Se você acha que adorar é cantar, você abandona Deus e continua cantando. Porque talento e dom Deus dá sem arrependimento. Você recebe na igreja e vai usá-la para o diabo. Se você acha que adorar é uma expressão artística, aí eu vou adorar com a minha coreografia aqui, aí ela vai para fora e esquece que a vida dela é de Deus. Aí depois vem: eu não sei porque parece que ninguém está gostando, está pesado para mim. Irmão, a minha Bíblia diz o seguinte: tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Fardo pesado é fardo de pecado. Se você pega a cruz de Jesus, não é que ela é leve, mas ela se torna leve porque Ele te dá força. Se coloca de pé. Eu preciso encerrar com mais algumas verdades. Você aguenta ouvir? Aguenta mesmo? Quem canta, adora. Mas quem limpa a igreja, também adora. Quem prega a palavra, adora. Mas quem ajuda na construção e reforma do templo, também adora. Quem faz coreografia, adora.
mas quem frita pastel para vender, quem faz a massa do pão para o lanche ser vendido, quem está na cozinha encerrada, enquanto você está aqui comendo do bom, do melhor, do que Deus está oferecendo, e muitas vezes tem lá muitas irmãs encerradas numa cozinha quente, fritando, cozinhando, e você acha que você está adorando. Você não sabe o que é adoração, porque cada alimento que sai daquelas mãos sobe para Deus, sobe para Deus, sobe para Deus como um cheiro suave. Se você não é adorador, você pode copiar cantor, pode copiar pregador, mas você não vai adorar. Só que se você for adorador, tudo que você fizer se torna adoração. Você paga as contas em dia e Deus é glorificado. Você dá bom testemunho e Deus é glorificado. Você vai na sua rua e ajuda o seu vizinho e Deus é glorificado. Fazer uma oração hoje. Por favor, faz dó. Enquanto eu vou cantar aqui, eu quero que, se você foi profundamente tocado com essa palavra, você sai do seu lugar, porque eu preciso que você mude a sua mente a partir de hoje e entenda que se você não adora quando você trabalha, quando você bate horário, que se você não adora quando entrega o trabalho quando a professora pediu, se você não adora quando você não cola na hora da prova, se você não adora quando alguém deixa um troquinho a mais e você diz assim, não, peraí, isso aqui é a mais, não foi o que eu tenho para receber não, pega de volta. Se você não adora assim, você não vai adorar cantando, não vai adorar tocando guitarra, não vai adiantar entrar no grupo de coreografia, vai cheirar bem para as pessoas, mas para Deus vai cheirar podre. Se você não aprendeu a adorar ainda com a sua vida, se você não entendeu que a sua vida é um sacrifício, e é dia após dia, a sua vida precisa refletir a adoração de Deus. Nada que você fizer artisticamente, nada que você fizer no microfone, nada que você fizer para uma multidão, ou aquele que não quer multidão, mas ele quer internet, ele pega o vídeo e ele quer mostrar o seu talento. Se você não entendeu o que é adorar de verdade, tudo isso vai ser falso, vai ser passageiro. As pessoas vão te valorizar, mas Deus vai te abater. As pessoas vão te exaltar, mas é Deus que vai te humilhar. Mas quando você entender que adoração é todo dia, toda hora, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu deixo de fazer, Deus vai te exaltar. E mesmo que os homens te humilham, e mesmo que os homens tentem te esconder, é o próprio Deus que vai te erguer e dizer, aí está um dos meus, aí está um que eu chamei para ser o meu adorador. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa enquanto você não entender que aquilo que era fora ficou dentro, você vai cantar esse louvor de forma errada. Você vai dizer, essa casa é sua casa. E quando você sai, eu saio da casa de Deus. Você canta assim, ó, essa casa é sua casa. Porque deixar essa casa para Deus é fácil. Deixar essa casa para Deus que eu quero ver. Deixar a sua vida para Deus, porque para Ele nascer aí, você vai ter que morrer. Aí você canta, apareça. Tem gente que canta, apareça, pastor, achando que ele vai aparecer numa teofania. Vai vir um anjo, vai aparecer aqui em cima. Mas quando eu canto que a casa é aqui, eu digo aqui, ó, apareça aqui. Primeiro Deus se mostra para você, depois Ele aparece através de você. Então você fala assim, apareça, que o teu nome cresça. Dizer que o nome dele cresça aqui é fácil. Dizer que o nome dele cresça aqui que eu quero ver. Sabe por quê? Porque para ele crescer, alguém vai ter que diminuir. Para ele aparecer, alguém vai ter que sumir. Para ele assumir o volante da sua vida, alguém vai ter que deixar o controle. Tem alguém que está disposto?
Tem alguém que está disposto a abrir mão da sua própria vida? É isso mesmo. Eu não estou dizendo chave da vitória, não prometendo carro, nem prometendo casa. Quem está disposto a abrir mão da própria vida, não tendo como preciosa a própria vida, para entregar a Ele, por amor a Ele, levante a sua mão, o mais alto que você puder. Diga: Pai, eu entrego a minha vida para Ti. Eu não quero viver os meus sonhos, eu quero os Teus sonhos em mim. Eu não quero viver os meus projetos, eu quero os Teus projetos em mim. Eu não quero ter o meu futuro, mas eu quero o Teu futuro para mim. Eu entrego tudo. Pode entrar, mude as coisas de lugar, tira a coisa daqui, eu abro mão dali, mas eu não vou parar, e eu não vou descansar enquanto Tu não estiver. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Canta, gente, canta. Tens liberdade aqui. Foi tocado, vem. Foi tocado, vem. E não perde tempo não, vem rápido. Foi tocado, sai do lugar e vem. Vem se entregar no altar, vem. Foi tocado, vem. Espírito Santo, oh, eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Então mude as coisas. Isso, tem adorador aqui. Meu Deus, seja cheio do Espírito Santo, rapaz. Seja cheio do Espírito Santo. Ele vai encher tua boca, Ele vai te capacitar. Quando você acha que não tiver palavra, Ele vai encher a tua boca de palavra, e você vai ser um pregador do meu evangelho. Assim te diz o Senhor. Cadê as casas de Deus? Cadê a casa de Deus aí? Cadê a casa de Deus? Eu sou Teu lar. Então mude as coisas, e o Teu perdão é completo. E o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. E o Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Abraça quem está do seu lado aí. Isso, abraça aí, abraça aí. Abraça aí. Deus está em ti, e Deus está nesse colega aí. Meu Deus do céu. Se a igreja brasileira entendesse isso, iam acabar as disputas por microfone, iam acabar as disputas para ser pastor de uma vez, ia acabar a disputa para quem assume a tribuna e quem não assume. Se a igreja brasileira entendesse que nós somos templos vivos de Deus, que nós somos chama viva de Deus, nós ganharíamos essa cidade para Jesus. Ei, levante a mão se você acredita em profecia. Eu profetizo sobre a sua vida: o fogo arderá em ti e não se apagará. O fogo arderá em ti e não se apagará. Essa chama, não deixa, jovem, não deixa ela apagar não, porque na faculdade Deus vai te tomar, porque na escola Deus vai te tomar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio em nome de Jesus. Se você é renovado do Espírito Santo, se você é renovado, solta essa língua estranha aí. Solta. Se você tem intimidade com Ele, solta a língua estranha, porque essa língua aí é a linguagem do céu. Foi Ele que te deu. Fala a língua estranha, fala. Acabou o português. Fala com Ele. Fala com Ele. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, abre a tua boca e começa a glorificar. Abre a tua boca e começa a dizer: eu não sei falar em língua, mas fala santo, 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 santo. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca e eu te encherei. Assim te diz o Senhor. Hoje pode ser o dia do seu batismo.
Hoje pode ser o dia que Deus vai restaurar a comunhão contigo. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, chequeando a labaraba, cabaçaia, uribindo e calabaia. Que o teu nome desça, vem me incendiar, vem me incendiar. Tem profeta aí. Uribindo que anda labaraba, casturi, caio. Checa labaia. Ei, jovem, para de andar preocupado com quem você vai casar. Para de ficar perdendo o sono. Quem que o Senhor vai me dar? Qual é o varão? Qual é a menina? Ei, se preocupa em ser templo dele. Se preocupa em ser fiel a Ele, porque Deus não vai falhar contigo. Seja fiel a Ele, porque Ele não vai falhar com você. Ele vai ser fiel com você. Ele não vai colocar no seu caminho as trevas, não. Porque quando aparecer uma treva, o próprio Espírito de Deus que habita em você não vai deixar ele entrar. Não vai deixar ele entrar. Mas quando você entende que você é templo do Espírito de Deus, aqueles que também são templo do Espírito de Deus, Deus vai colocar ao seu redor, e o e o Espírito que está em você vai testificar com o Espírito que está nele, com o Espírito que está nela. Isso. Se preocupe em entregar a sua vida para Jesus. Senhor Jesus, em tua presença eu estou nesta noite.